Louvado seja Deus. O salmo da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, para muita gente, aceitar Jesus como o seu Salvador não é a tarefa mais difícil. Para muita gente, aceitar Jesus como aquele que tem todo o poder não é difícil. Talvez a parte mais difícil para muita gente seja aceitar Jesus como seu verdadeiro Senhor. Glória a Deus. Você tem aceitado Jesus como teu Senhor? Se você nesta noite, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua alma, você aceitou Jesus como teu Salvador, mas sobretudo como teu Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vemos agora Êxodo capítulo 21. Eu vou ler, são 6 versículos, vamos ler conjuntamente, responsivamente. Eu vou ler o primeiro e os irmãos em seguida. Diz assim a palavra de Deus: estes são os estatutos que lhes proporás. A igreja. E comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou o sol com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, Então seu senhor levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma soberba, e ele servirá para sempre. louvado seja Deus. Glória a Capítulo 21 de Êxodo vai falar sobre as leis acerca dos servos e dos homicídios, mas essa parte aqui vai falar sobre a questão dos servos. Essa mesma passagem, ela também vai ser repetida em Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo 12. Deuteronômio, na verdade, o nome, na verdade, vai falar da repetição da lei. Ela é destinada ao povo que, na verdade, não tinha ouvido, não tinha tido conhecimento daquilo que foi dito em Êxodo, né? Dito tempos atrás. Então, devido àquela murmuração, devido à rebeldia do povo, então o povo ficou ali no deserto durante 40 anos e tal. E aí depois, algumas passagens que a gente vê em Êxodo, por exemplo, a gente vai ver também em Deuteronômio, que é, na verdade, a repetição da lei. Alguém vai dizer assim: Deuteronômio é a segunda lei. Não, não é a segunda lei. Ela é a repetição da lei para aqueles que naquela ocasião ainda nem estavam lá. Muitos ali eram pessoas que tinham nascido ali durante aquele período e que não tinham conhecimento da lei. Então, voltando aqui ao livro de Êxodo, no capítulo 21, Deus vai falar ali para o povo, dando ali uma orientação muito interessante a respeito do povo escravo, né? Então, ele vai dizer: olha, vocês têm que tratar o teu semelhante, o teu patrício, da mesma forma
que eu tive misericórdia com vocês, eu libertei vocês também um dia, aqueles que caírem escravos na tua mão, vocês tratarão eles com amizade, tratarão eles com respeito, com dignidade. Então ele vai dizer aqui algumas coisas, vai dar algumas diretrizes de como eles deveriam se comportar diante dessa situação. Então, durante 6 anos, o homem serviria ao outro homem. É interessante a gente abrir um parênteses para dizer que na Bíblia, né, sobretudo no Antigo Testamento, tudo ali tem um simbolismo, e os próprios números, né, na Bíblia estão carregados de simbolismo. E o número 6, na verdade, na Bíblia, ela vai se referir ao homem. O número 6 na Bíblia vai dizer respeito ao homem. O número 7 vai dizer respeito a Deus. Ou seja, é por isso que a gente vê o número 666, que é 3 vezes o homem, na verdade, mas isso é uma outra história. O fato é que aqui ele vai dizer que o escravo ele vai poder ficar na tua casa até 6 anos. No 7º ano, na perfeição de Deus, no tempo de Deus, ele seria liberto. E ele vai dizer aqui, olha, se o Senhor lhe houver dado uma mulher, então, se ela lhe der dado filhos durante o tempo, a mulher e o filho vão ficar lá, porque ela pertence ao Senhor. Mas se ele tiver levado a mulher e os filhos antes de eles terem se colocado como escravos, eles então poderão, ao final desse período de 6 anos, saírem libertos. Lembrando que a gente fala de escravidão, e quando a gente fala de escravidão, a gente tem uma ideia, porque a nossa história, quando fala de escravidão, e você talvez remeta a um tempo em que os negros aqui no Brasil, que vieram escravos, eles sofriam, eles eram açoitados e passavam fome e eram perseguidos, enfim, a toda a história. Mas, na verdade, o conceito de escravo ali não era bem esse modelo, tá? Era apenas alguém que era servo de um senhor, que estava à disposição de um senhor. Então, a gente vê isso, por exemplo, lá naquela passagem da viúva, por exemplo, que ela vai dizer ao profeta que não tem nada, que os filhos dela serão entregues então ao credor. Então o credor ia pegar aqueles 2 filhos daquela mulher e iam fazer de escravo. Então ele teria direito ali a usufruir do trabalho gratuito daqueles rapazes durante 6 anos. Mas quando chegasse o 7º ano, aqueles rapazes, aqueles jovens lá seriam libertos. E aí acontecia a seguinte situação. Ele ia dizer, ao final de 6 anos, ele ia dizer o seguinte: olha, eu gostei muito de ficar sob a tua responsabilidade, sob a tua provisão. Então, eu abro mão da minha liberdade. Eu não quero ser salvo, eu não quero ser liberto. Eu quero continuar sendo escravo. Eu quero continuar sob a tua responsabilidade, sob a tua provisão. Eu quero continuar te servindo. A diferença era que antes, aquele escravo, ele servia ao Senhor por um dever, por uma lei que o obrigava a servir ao seu Senhor. Mas, quando dava o final de 6 anos, ele dizia: não, eu agora vou falar para todo mundo. Eu não vou te servir mais pela lei. Eu não vou te servir mais porque eu sou obrigado. Eu agora vou te servir por amor. Louvado seja Deus. Então, quando ele dizia: eu vou te servir
por amor, eu vou abrir mão da minha liberdade. Eu vou abrir mão de ser livre para continuar sendo teu escravo. Ele então, o dono dele chegava então, vamos fazer o seguinte, vamos lá na porta da cidade, entrada da cidade, e publicamente, à vista de todo mundo, para que a coisa seja realmente legal, nós vamos então colocar aqui a tua orelha, né, perto aqui de uma tábua, ele vai pegar uma suvela, um instrumento lá, ele ia então furar a orelha do indivíduo. E então aquele indivíduo, aquele escravo, a partir daquele instante, ele era conhecido como o escravo da orelha furada. O que é que ele dizia com isso? Ele estava dizendo o seguinte: aquele ali serve ao Senhor, não por dever legal, não porque a lei o obriga, mas é porque ele tem tanto amor àquele Senhor que ele se deixou escravizar. Ele abriu mão da própria liberdade para servir ao Senhor. Então, ele fazia aquele ato público para demonstrar esse amor, trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para os dias de hoje. Irmãos, muita gente é alcançado por Jesus, e então, no momento em que você é alcançado por Jesus, a gente faz um discipulado, a gente prepara você, ensina as novas diretrizes para a tua vida cristã, os primeiros ensinamentos, e aí um belo dia você diz: agora nós vamos tornar isso público, nós vamos então para um batismo, e o batismo é o momento em que você está dizendo: eu abro mão da liberdade que eu tinha no mundo, eu abro mão de tudo para ser escravo de Cristo, para servir agora ao Senhor. Só que esse Senhor que eu estou servindo agora, eu já não sirvo mais a Ele pela lei, eu sirvo a Ele por amor. Eu abri mão da minha vontade, eu abri mão de tudo para servir o meu Senhor. Aí é que está o ponto, aí é que está a grande dificuldade para muitos, porque agora você vai abrir mão definitivamente do teu direito de escolha, o que significa dizer o seguinte, que agora eu não tenho mais escolha, eu agora sou de Jesus, eu agora não posso mais escolher entre estar na igreja e estar no Maracanã, eu não posso mais agora escolher entre estar na Santa Ceia ou estar no barzinho ao lado, eu não posso mais escolher, eu não posso mais fazer a minha vontade. Por quê? Porque agora eu não sou mais dono da minha vontade. Quem é dono da minha vontade, quem é dono dos meus passos, quem é dono de mim agora é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que tem poder sobre a minha vida, é Ele que tem poder sobre a tua vida, porque uma vez publicamente você disse que agora é um escravo de Cristo, você agora é publicamente declarado um servo do Senhor. Agora você não tem mais a liberdade sobre os teus atos, você agora passa na rua e cada um que vê você agora já sabe, você é um escravo da orelha furada. Por quê? Porque você tem um comportamento diferente, você já não vive a tua vida, agora Cristo vive em mim, agora Cristo vive em você, agora você já não tem mais domínio sobre a tua vontade, agora você não faz mais o que você quer. Agora você está sob a tutela de um Senhor, agora você obedece o teu Senhor, agora você obedece a Ele por amor, agora você faz as coisas para Ele com vontade, com alegria, agora você tem prazer em servi-lo, não porque Ele vai te dar alguma coisa, não porque você está fazendo tudo direitinho para Ele, porque você
fica naquela esperança de que ao final de 6 anos Ele possa te dar alguma coisa. Nós já sabemos o que Ele vai nos dar no final. Mas você hoje abriu mão de tudo para constituir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o teu Salvador. Mas como eu disse e repito, muito mais do que a gente apenas dizer, olha, Jesus é o meu Salvador. Até aí tudo bem, não é difícil você declarar que Jesus é o teu Salvador. Não é difícil você entender que pelas tuas obras você não pode auto-salvar-se. Você não pode salvar a si mesmo com os teus feitos, com as tuas obras, com o que você faz, por você ser bonzinho, por você ser um cara do bem, por você ser uma pessoa honesta, por você ser isso, ou por você ser aquilo. Aquilo não te redime, aquilo não te compra de volta, aquilo não te dá a salvação. Você pode entender que, na verdade, quem pode fazer tudo isso, quem pode expulsar demônio, quem pode fazer as coisas que nós não podemos fazer, é Jesus Cristo. E muita gente no mundo, mesmo não sendo cristão, muita gente do mundo que não professa a mesma fé que eu e que você, entende que Jesus Cristo simplesmente é um divisor de águas na história da humanidade. É antes de Cristo e depois de Cristo. Então todos reconhecem o poderio de Jesus Cristo. Todos reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Todos eles sabem. A questão é alguém se submeter a essa condição de você quer ser livre para fazer o que você quiser. Você quer ser livre para, nesse momento, estar fazendo aquilo que você quer? Ou você quer ser um escravo de Cristo? Ou você quer ser uma pessoa que já não tem mais domínio sobre si mesmo, não tem mais domínio sobre as tuas vontades? Você já não tem mais domínio, você já não tem mais poder sobre si mesmo, porque você pertence ao teu Senhor. E isso muitas vezes para muita gente é difícil, para muita gente é algo que talvez seja o mais difícil, como eu falei, que é justamente a pessoa dizer, eu abro mão da minha vida, daquilo tudo que eu fazia, não dava satisfação a ninguém, fazia do meu jeito, chegava a hora que eu queria, eu ia onde eu queria, fazia isso, fazia aquilo, eu tinha toda a liberdade do mundo, no modo da pessoa pensar. Mas aí quando você vem para Cristo, quando você é alcançado por este Senhor que Ele te dá agora a paz, esse Senhor que agora Ele te dá saúde, esse Senhor que cuida da tua vida espiritual, esse Senhor que cuida da tua família, esse Senhor que cuida da tua proteção, esse Senhor que quando você está sozinho, você recorre a quem? Ao teu amigo do mundo? Não, você recorre a Jesus. Então é aquele Senhor que Ele está contigo, ainda que você esteja caminhando no deserto, ainda que você esteja passando por um deserto, você esteja passando por aflição, esteja passando pelas mais difíceis situações da vida, Ele está do teu lado, Ele está passando contigo. Então você diz, não, agora eu não quero mais caminhar sozinho, agora eu constituo esse Senhor como o Senhor da minha vida. É Ele que agora tem todo o direito sobre a minha vida, é Ele que mediante tudo aquilo que Ele me dá em vida, e mais ainda esse Senhor me promete coisas para a vida futura. Se nesta vida Ele já me dá tudo isso, Ele me dá a proteção, Ele me dá a segurança, Ele me dá paz, irmãos, não há nada que possa ser mais valioso nesta vida. Claro que nós temos a saúde, nós temos o dinheiro, mas sabe uma coisa que é muito valiosa para nós? A paz. E Jesus, Ele te dá uma paz que o mundo não te dá. Muitas vezes as pessoas estão lá fora gastando dinheiro com
remédios caríssimos para dormir. Jesus te dá paz, uma paz que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. É esse Jesus que te dá paz, é esse Jesus que por si só já é o teu Salvador. Então tudo isso Jesus faz na minha e na tua vida. Por isso, nesse momento você diz assim: não, agora eu abro mão de toda a minha liberdade, eu abro mão definitivamente de qualquer escolha, porque o meu Senhor é que decide por mim. Agora você faz tudo isso não mais por dever, você faz tudo isso não porque a lei obriga, mas porque você ama Jesus. Você está na casa de Deus hoje, acredite, você está na casa de Deus hoje, não porque o mundo te obrigou, não porque o pastor te obrigou ali na ponta do chicote que você deveria estar na casa de Deus. Você está na casa de Deus porque você está abrindo mão de ficar no conforto da tua casa. Você está abrindo mão da liberdade de fazer o que você queria fazer e outrora faria. Mas neste momento você está abrindo mão de tudo isso para estar perante o teu Senhor. Você está aqui para participar da ceia junto com o teu Senhor. Você está aqui nesta noite para estar junto do seu Senhor, glorificando o seu santo nome, dizendo quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é bom na tua vida. Em um tempo outrora, talvez você era dessa, estivesse só na tua casa, vendo televisão, fumando, bebendo, triste, pensativo, depressivo, sem saber o que iria fazer amanhã. Mas hoje, neste momento, você está na casa de Deus e você está prestes a participar da ceia do Senhor. Olha, você nesse momento está aqui aguardando, porque daqui a poucos momentos nós vamos participar de algo memorável, de algo que é importantíssimo na nossa vida cristã. E você tem o privilégio de participar desta mesa ao lado do teu Senhor. Então você abre mão de tudo para estar ao lado do teu Senhor. Não é porque a lei obriga, não é porque ninguém mande, não é porque você se sinta constrangido, não é porque você tinha que estar aqui, se você não estivesse aqui você iria morrer. Não, você está aqui por amor, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a esta casa nesta noite. Você está aqui nesta noite para participar de um momento maravilhoso, que é o momento de estarmos na mesa com Jesus. Com Jesus. Então, eu quero te dizer que nós somos privilegiados, porque nós abrimos mão da nossa falsa liberdade, que muitas vezes era uma falsa liberdade. Muitas vezes você tinha liberdade, mas aí você perguntava: o que eu faço com essa liberdade toda, se eu não tenho alguém para dividir? De que adianta eu ter toda a liberdade do mundo, mas eu não tenho com quem dividir a minha vitória? Mas Deus, sabendo disso, colocou uma mulher na tua vida, colocou um homem na tua vida, colocou um filho na tua vida, para que você dividisse com ele os louros, as vitórias, as conquistas. Você dividisse com a tua família, dividisse com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, as coisas que você está conquistando, as coisas que você está fazendo. Deus te tirou da solidão, te tirou daqueles dias lá onde você tinha toda a liberdade para sair a hora que você quisesse, chegar a hora que você quisesse. Você não tem mais essa falsa liberdade. Hoje você tem uma família, você tem um horário para chegar. Hoje você tem aqui a orientação divina para a tua vida. Então esse é o nosso Deus, é um Deus que se preocupa conosco. Não precisa da lei humana para pensar em nós, porque muito antes das leis humanas, Deus já tinha pensado em mim, tinha pensado em você. Louvado seja Deus, porque Deus é maravilhoso. E ele vai falar aqui sobre algo maravilhoso, que é pertencer definitivamente a Deus. E aí, nesse ponto eu quero te falar, ainda que Satanás, ainda que teu vizinho, ainda que qualquer um venha querer te tirar dos caminhos do Senhor, você vai dizer: Satanás, nem que eu quisesse,
Aleluia. Nem que eu quisesse, eu posso mais. Sabe por quê? Eu não posso mais. Eu não posso mais, Satanás. Porque ele vai dizer aqui que ele vai dizer aqui agora, né, que nós, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você está junto com o Senhor, vai ser o mesmo Espírito. Ainda que você quisesse sair, não tem mais saída, porque você está marcado. Quando aquele escravo tinha a orelha furada, todos olhavam para ele e sabiam que ele era escravo do Senhor, porque a sua orelha estava furada. Alguém te olha e talvez não veja, mas você está marcado. Você está selado pelo Espírito Santo. Ainda que você queira se desviar, você não consegue, porque você está selado. Deus está te vendo. Ele sabe como te encontrar. Ele sabe como te trazer de volta para a casa de Deus. Ainda que você se afaste por alguns momentos, mas você tem um selo. Você está selado. Deus te chama a qualquer momento para a presença dele. Ainda que você queira se desviar, você não vai conseguir. Ainda que o diabo queira tirar você dos caminhos de Deus, ele não vai conseguir, porque você já tem um dono. Mas não é um dono qualquer, é um dono poderoso, é um dono que te fez, é um dono que te cria, é um dono que cuida da tua vida. Por isso não há ninguém, não há nada que te afaste da presença de Deus. E Romanos 8:9 ele vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, ele está dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está conosco, que está comigo, que está contigo. Nada, Deus, nada pode separar, porque você está selado. Você é selado de Deus. Mas é uma coisa interessante para você entender. Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer assim: olha, eu já te comprei, eu já te remi, eu já te resgatei, eu fiz algo por você que ninguém conseguiria fazer, mas eu te resgatei. Mas olha, para você não ficar com esse nome, que talvez possa te incomodar, você dizer, eu sou escravo de Cristo. Aí você fala, poxa, mas eu sou escravo de Cristo. Aí, João capítulo 15, ele vai dizer assim, Jesus Cristo vai me dizer, e aqui eu encerro: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você fizer o que ele manda, você não está fazendo porque você é escravo, você está fazendo porque é amigo. Aleluia! E ele está fazendo assim para você, está falando assim para você: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu já não chamo mais você de escravos, porque o servo, porque o escravo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Hoje na escola bíblica eu estava falei na escola bíblica hoje, que de uma escala de 0 a 100, o que nós conhecemos de Deus, talvez não chegue a 1%. E este 1% que Deus me permite conhecer, ele vai dizer que ainda assim
Talvez eu não encontre a passagem agora, mas acho que é Romanos 1,19, se eu não me engano. Ele vai dizer assim: Romanos 1,19 vai falar assim: porquanto o que de Deus, olha só, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, o que eu sei de Deus, o pouco que eu sei de Deus, é porque Deus permitiu. O pouco que eu sei de Deus é porque Ele me permitiu. O pouco que você sabe de Deus é porque Ele permitiu. Então nós sabemos até aquele ponto que Deus se manifesta. Então Ele vai dizer assim: agora você já não é mais meu servo, agora você já não é mais meu escravo, agora você é meu amigo. E nós temos em Jesus o nosso grande amigo. Nós temos em Jesus o nosso maior amigo. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, uma frase que eu anotei aqui, para dizer aqui para vocês nesta noite. Que o amigo, todo mundo quer ter. Nós temos, todos nós queremos ter amigos. Todos nós precisamos de amigos. Mas o nosso maior amigo é Cristo. Nosso maior amigo. Aquele que sabe de todas as coisas das nossas vidas. Aí ele vai dizer assim: os amigos nos livram de enrascadas, mas Jesus nos livra da morte. Os amigos nos levam para a festa, mas Jesus traz a festa até nós. Os amigos nos dão uma força, mas Jesus nos concede poder. Louvado seja Deus. Os amigos nos aceitam do jeito que somos, mas Jesus nos aceita como somos e depois nos transforma em novas criaturas. Louvado seja Deus. Os amigos nos dizem até outro dia, mas Jesus nos diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Hoje nós não servimos a Jesus apenas porque nós somos obrigados. Não existe mais a lei, nós não estamos vivendo no tempo da lei, nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas a graça que nos alcançou, e não foi de graça, porque teve um preço, e nós devemos todos os dias dar o devido valor a esse preço que foi pago na cruz, preço de sangue. E eu sempre falo, eu sempre repito, do quanto aquele sangue vertido na cruz foi importante para a nossa salvação. É o motivo da nossa salvação, é o motivo de eu estar aqui, é o motivo que nós estamos aqui. Então nós não podemos simplesmente banalizar aquela atitude de Jesus se encaminhando como uma ovelha imaculada, uma ovelha ali sem defeitos, para se dar como sacrifício vivo por mim e por você. É preciso que todo dia eu pense nisso, para que todo dia eu pense naquele grande sacrifício que Ele fez para resgatar a minha alma, para que Ele pudesse me dar vida e vida em abundância. Eu falei aqui no começo que Ele te dá em vida, te dá segurança, Ele te dá paz, Ele te dá provisão, Ele é meu amigo. É muita coisa, não é? É, mas não fica só aí. Há uma promessa de vida celestial, a eternidade para nós, de nós estarmos naquele grande dia com Jesus, estarmos vivendo com Jesus. Louvado seja Deus. Você não tem ideia do que está preparado para mim, do que está preparado para você na eternidade. E isso só foi possível pelo sofrimento na cruz. Isso só foi possível porque Ele se deu por mim.
Ele se deu por você. Agora, quem é o Senhor que se daria por um escravo? Quem é o Senhor que se colocaria na cruz, no madeiro, por um simples servo? Ele não precisa do servo. O Senhor precisa do servo? Não. Porque ele compraria quantos servos ele quisesse. Se aquele servo quisesse ir embora, amém. Certamente haveria outras pessoas ali que, em situação de dificuldade financeira, também se colocariam à disposição de um Senhor, se deixariam comprar, se deixariam estar na condição de escravo. Ele nunca teria necessidade de estar com você. Mas Jesus, ele abre mão de tudo isso. Ele se coloca na cruz, por mim e por você. Quão grande amor de Cristo é por mim e por você. Então, Jesus, quando olha para mim e olha para você, ele está dizendo: filho, você já não é mais, você já passou até da condição, você até já passou da condição de escravo. Hoje eu te trato como amigo. Porque as coisas que eu aprendi, que eu ouvi do meu pai, eu estou passando para você. Louvado seja Deus. Nesta noite nós podemos ter aqui a certeza de que nós temos um Senhor muito mais que apenas Salvador da nossa alma, que já é o bastante, que já é algo assim grandioso, que ninguém conseguiria fazer. Mas além de tudo isso, nós temos um Senhor que um dia se fez meu e teu amigo. Louvado seja Deus. É salve para o nosso Senhor.